Capítulo 97. Tribo dos Unchifres. 7. No início, Yonvou pensou que tinha ouvido errado. 5. Não 15. Enquanto acalmava seu coração batendo forte tentava manter a calma, Yonvou perguntou ao rei marcial. Por que vai acontecer tão cedo? O que você quer dizer com isso? Tem alguma coisa errada? Não, é só que pelo que me lembro, os jogadores do 11º andar ainda não pareciam prontos. Yonvou vagou pelo andar enquanto coletava materiais, e, embora o clima de guerra se espalhasse pelas cidades, não havia rumores dos clãs procurando mercenários e aliados. E é por isso que eu disse em 5 dias. Yonvou ficou intrigado. Nós é que vamos iniciar a guerra. Foi só então que Yonvou percebeu o que estava acontecendo. O dragão vermelho ainda não sabe sobre eles. A tribo dos Unchifres aparecerá no 11º andar e começará a atacar sem nenhum aviso. Será um massacre. O rei marcial disse com uma risada maliciosa. Já que decidimos sair do isolamento, não é melhor que fazer com grande estilo. Em 5 dias então, depois de deixar o salão, Yonvou lentamente organizou seus pensamentos enquanto caminhava pela rua. A guerra estava acontecendo mais cedo do que esperado, de modo que estremeceu com o pensamento, não por medo, mas por emoção. O espírito de luta preencheu seu coração. Até que enfim, a hora em que finalmente poderia apontar sua espada para seus inimigos estava se aproximando. Embora fosse um pouco decepcionante que não pudesse ficar na linha de frente, o simples pensamento de atacar seus inimigos lhe trouxe alegria. Claro, não podia deixar os outros saberem sobre os seus planos, então fingiu estar o mais calmo possível. Ainda bem que estava usando uma máscara, já que não conseguiu conter o sorriso se formar. Em um esforço para acalmar sua mente, Yonvou começou a refletir sobre os planos do rei marcial. Ele disse que seu primeiro alvo é Kuran, uma cidade a uma certa distância de Barrak. Kuran era uma cidade construída pelo dragão vermelho no 11º andar, uma que visitou algumas vezes enquanto coletava materiais. Ele se lembrou que estava cercada por muros altos e protegida pelos clãs subordinados do dragão vermelho. Se a tribo dos Unchifres invadir a cidade e tomar posse dela, isso sem dúvidas vai criar uma forte impressão, assim como o rei marcial quer. Ele estava planejando fazer uma grande jogada para que o Xiongvado se sentisse em dívida com eles. Agora, o que tenho que fazer antes de partirmos? Yonvou avaliou sua situação atual. Precisava reparar as armas que ficaram desgastadas na batalha contra a Manticora, também tinha de examinar como aplicar as habilidades que havia usado até agora contra monstros ou jogadores fracos, só que agora contra rankers. O maior problema é ele de repente se perguntou que tipo de papel desempenharia na guerra. Tem algo que eu possa fazer para me tornar mais forte em 5 dias? Yonvou revisou suas habilidades e equipamentos para verificar se havia algo que pudesse melhorar. E o seu primeiro pensamento foi Égide, já que seria muito útil se pudesse controlar mais de 3 placas ao mesmo tempo. Mas teve que descartar a ideia, pois não tinha como dominar o controle de outra placa em apenas 5 dias. No entanto, lembrou-se da pista que recebeu a caminho da aldeia. Circuito mágico tinha de ter uma maneira de alterar seu circuito mágico para fazer sua mana fluir como Jinbup. Yonvou descobriu que a maioria das pessoas na aldeia tinha algo semelhante ao Jinbup dentro do corpo, então pensou em Mugongo, que a tribo dos Unchifres havia desenvolvido para controlar a mana. Em especial, a besta, que vi dentro do rei marcial deve ser uma manifestação do seu Mugong. Yonvou pensou em perguntar a Pantiedora sobre isso, quando um pensamento preocupante passou por sua mente. Aliás, como conto isso para a Fênix Risonho? Ele tinha prometido que voltaria em breve, mas a situação não o deixaria manter essa promessa. Acho que devo dar uma passada rapidona por lá quando formos ao 11º andar. Como me saí, docinho? O rei marcial levantou a cabeça e perguntou ao vazio dentro do salão do torneio, coçando a parte de trás da cabeça. Não havia ninguém no salão, mas uma voz soou nos seus ouvidos. Yonvou ficaria surpreso porque era a mesma voz que falou com ele quando atravessou o Olmujin.
A voz da médium psíquica, uma dos pilares emocionais da tribo dos Unichifres, assim como o rei marcial, como também o líder da família Xionglan. Você acha que ele é realmente o escolhido? As constelações dizem que sim. Alguma vez errei com as minhas previsões? Claro que não. O rei marcial negou com a cabeça. A atual médium psíquica nunca tinha feito uma previsão errada, e a prosperidade da tribo dos Unichifres tinha muito a ver com a sua orientação. Por enquanto, vamos ter que ficar de olho nele para confirmar se é o escolhido. Mesmo que não seja, ainda temos tempo para procurar outro. Acho que você está certa. Além disso, você viu o que ele fez. Atravessou o nosso Olmuji sem nenhuma ajuda externa e já ganhou o favor da Eudora. Você não acha que ele já provou o suficiente do potencial dele? O rei marcial assentiu e tinha ficado surpreso quando ouviu que alguém havia atravessado o Olmuji por conta própria, mesmo que fosse apenas metade dele. De qualquer forma, ele deve ser aquele que é abençoado pela morte. O rei marcial acariciou o queixo, com um olhar ávido. Eu meio que quero ensiná-lo. Você vai aceitá-lo como um discípulo? O rei marcial assentiu com um sorriso largo. Se eu puder, sim. Leonte sentiu que estava prestes a enlouquecer, porque não fazia ideia do que fazer. E este idiota é um deus marcial como nós. É muito incrível, não acham? Quem provocou foi um homem com olhos dourados, um chifre como o de uma cabra, e um par de caninos afiados se projetando debaixo dos lábios. Flan já foi membro da tribo dos Unichifres, mas agora era o deus da lança do Xiongvado. Ele se sentou entre o deus do sabre e o deus do arco, que assentiram em silêncio com as suas palavras. Leonte distorceu o rosto cada vez mais. Um mês já havia se passado desde que assumiu a posição do deus do punho do Xiongvado, que estava vago há muito tempo. No entanto, os outros deuses marciais não o reconheceram como um deles por várias razões. A primeira coisa que costumavam implicar era com o passado dele. Leonte era conhecido por ter traído seu antigo clã, Arthia, a fim de se juntar ao Xiongvado. Mas os jogadores do Xiongvado seguiam o código de guerreiro, então ele não era nada mais do que um rato aos seus olhos. A próxima coisa com que implicaram foram as suas habilidades. Embora tivesse um rank alto em comparação com a maioria dos rankers da torre, ainda não tinha as habilidades para ser chamado de um verdadeiro alto ranker. Eles também não ficaram impressionados com seu conjunto de habilidades, que não era baseado em uma arma específica, padrão o qual era usado para julgar o poder de alguém no Xiongvado. Em vez disso, girava em torno de uma variedade de habilidades, ou, segundo as suas palavras, truques. Apesar de todas essas falhas, ele recebeu a posição de Deus do Punho porque ele era o jogador mais próximo do nível deles. No entanto, assim que Leonte se estabeleceu como o Deus do Punho, meteu-se em grandes problemas, e sua derrota nas mãos de Baal prejudicou muito a reputação do Xiongvado. Leonte só podia morder o lábio inferior e suportar as críticas. A pedra se ela tivesse em minha posse. O anseio do Leonte pela pedra que havia perdido no tutorial aumentava a cada segundo que passava. Nós até desperdiçamos o Neidan do dragão místico para ajudar um pedaço de lixo como ele a se recuperar. O deus da lança continuou culpando Leonte, desfrutando da oportunidade. Ele se opôs a recrutar Leonte desde o início. No entanto, uma voz repleta de um poder pesado e irresistível de repente ecoou na sala. Lança. Já chega. A voz veio de uma sala não muito longe da mesa onde os 4 deuses marciais estavam sentados, onde a silhueta de um homem sentado no chão apareceu atrás das cortinas de bambu. As palavras do deus da espada, um dos 9 reis da torre e o fundador do Xiongvado, tinham autoridade inquestionável, de modo que o deus da lança parou de falar, embora seus olhos dourados ainda estivessem fixos em Leonte com um olhar desagradável. Se você concorda ou não, Leonte já faz parte do nosso clã, e ele é o deus do punho que liderará o Xiongvado conosco. Preciso que pare de discutir sobre isso. O deus da lança virou a cabeça para o lado com um infaldível. O deus do sabre silenciosamente assentiu e o deus do arco fechou os olhos como se estivesse desinteressado da situação.
Eles não discutiriam sobre as qualificações do Lionte a partir de agora, mas este achou a situação ainda mais humilhante. Debaixo da mesa, as veias saltaram dos seus punhos fechados. Nosso foco deve ser em como lutaremos contra o dragão vermelho. Como sabe, nossas forças são inferiores às deles. Os deuses marciais fecharam a boca, e um silêncio desconfortável pairou sobre a sala por um tempo. Nenhum deles queria admitir, mas o deus da espada estava certo. O dragão vermelho era o clã mais forte da torre, e isso não era só em nome, era a dura realidade. Mesmo que o Xiongvado também pertencesse aos 8 clãs, lutar de frente significaria apenas ser exterminado, enquanto o dragão vermelho sofreria apenas danos mínimos. Mas temos a espada, que eles falharam em tomar, em nossa posse. E acredito que não é impossível cortar a garganta daquela rainha do verão arrogante. As expressões dos deuses marciais mudaram com a menção da espada. Antes de começarmos a guerra, precisamos de alguém para fazer uma missão de limpeza. Por que precisamos de uma missão de limpeza? Perguntou o deus da lança, olhando para a silhueta do deus da espada. As 4 bestas lendárias. O deus da lança sentiu em repentina compreensão. Se o dragão vermelho capturasse ou vencesse as 4 bestas lendárias, o que era altamente provável, a situação se complicaria. Quem vai assumir esse trabalho? Não é fácil matar as bestas lendárias. Elas são muito fortes, considerando que são apenas monstros chefes de um andar inferior. Nem mesmo eu quero lidar com essas bestas. Os rankers não se preocuparam em matar as bestas lendárias porque cada uma delas era tão forte quanto um alto ranker. Além disso, só forneciam itens e recompensas menores e inúteis, já que eram monstros chefes de um andar inferior. Além do mais, as bestas lendárias tinham a capacidade de se recuperar e ressuscitar. Não era incomum que os jogadores matassem uma delas, só que voltavam à vida e se vingavam. Por essas razões, os jogadores consideravam matar as bestas lendárias como uma tarefa tola. Isso precisa ser feito. Deus do Sabre. O Deus do Sabre respondeu com um aceno de cabeça. Permitirei que liberte os 6 e o 7. Livre-se de todas elas. Pode levar os Neidas. Uma pitada de ganância brilhou nos olhos do Deus do Sabre. Considere uma missão feita. O Deus do Sabre sorriu com antecipação. O Deus da lança mordeu os lábios, enquanto os olhos do Deus do arco permaneceram fechados. Recebemos uma mensagem da tribo dos Unichifres há pouco tempo. Eles vão fazer uma jogada muito em breve. Deus do Sabre, você pode coordenar com eles. Quanto ao resto de vocês, até lá, preciso que executem suas tarefas ao máximo. A voz do Deus da Espada começou a esvanecer. Agora, vamos encerrar esta reunião. Com essa última frase, o Deus da Espada desapareceu da sala, e os 4 deuses marciais se levantaram dos assentos ao mesmo tempo. O Deus da Lança de repente chamou o Deus do Sabre na saída. Deus do Sabre. O que foi? Qual besta você vai matar primeiro? O Deus do Sabre olhou para o Deus da Lança com um olhar irritado. Por quê? Preciso saber o seu destino para que eu possa falar aos meus irmãos para te evitar. O Deus da Lança respondeu com um movimento de ombros. O Deus Sabre se virou para a saída e disse em um tom indiferente. A Fênix do Sul. Capítulo 98. Tribo dos Unichifres. 8. Bum. Bum. A batida dos tambores ecoou ao redor da praça da cidade, e os membros da tribo se levantaram dos assentos e dançaram ao redor da fogueira ao ritmo, enquanto erguiam bem alto os copos cheios de álcool. Depois que a batalha do Yonvou com Zhang terminou, a tribo dos Unichifres decidiu realizar o que eles chamaram de uma pequena cerimônia de boas-vindas em homenagem ao novo convidado. Como parecia que estavam gostando da cerimônia mais do que Yonvou, ficou claro que só queriam aproveitar o último período de paz antes da guerra mais do que recebê-lo. Até o rei marcial disse para esquecerem a guerra e aproveitarem as celebrações. Bum. Bum. Parece que todos aqui estão sempre sorrindo, Yonvou pensou enquanto olhava para as expressões alegres ao seu redor.
Esse tipo de atmosfera não combina comigo. Ele mal podia esperar para sair da cerimônia, mas como estava sendo realizada em sua honra, não teve escolha a não ser ficar e desejar que as horas passassem logo. Enquanto Yonvou olhava ao redor da praça da aldeia, notou os aldeões, desfrutando de diferentes atividades. Algumas pessoas dançavam ao redor da fogueira, umas faziam competições de bebida, outras devoravam a comida e assim por diante. No entanto, ele não estava interessado em nada disso, e apenas uma coisa chamou sua atenção: um grupo de pessoas em uma competição de luta livre em um canto da praça. Eles não usaram nenhuma arma ou armadura, apenas seus corpos. Muitos dos lutadores ficaram feridos, e alguns saíram com os narizes ou braços quebrados, mas todos riram durante toda a competição. Eles estão em luta livre. A maneira como a tribo dos Unichifres competia era muito semelhante à da Terra, exceto pelo fato de que os participantes possuíam força desumana. Era de fato a cultura de uma raça que amava e honrava a luta. Contudo, Yonvou ficou surpreso com a forma como lutavam. Cada movimento é rápido e mínimo, e o uso de mana é muito eficiente. Ele começou a observá-los usando os olhos dracônicos. O fluxo de cada movimento, a utilização de mana, as diferenças nos pensamentos e decisões, além de todos os outros elementos que não tinha visto enquanto lutava com Jang, apareceram para ele. Ficou intrigado ao encontrar a mana no corpo de cada pessoa fluindo de maneiras diferentes, os efeitos variando com base na forma de cada fluxo. Então isso que é um Mugong? Assim, ficou com uma vontade tremenda de entender o Mugong. Mesmo que tivesse obtido uma quantidade abundante de mana por meio do consumo de vários elixires, não sabia como usá-lo de forma eficiente. Se eu pudesse tornar qualquer um dos Mugongs deles meu, eu seria capaz de aumentar a saída do meu circuito mágico pelo menos várias vezes. Enquanto Yonvou observava a competição de luta livre ansiosamente, alguém caminhou na frente dele, bloqueando sua visão. Então, você é o cara novo que chegou hoje. Yonvou olhou para cima com a testa franzida. A pessoa em pé na frente dele era um humano com uma ossatura enorme e uma barba desgrenhada que o fazia parecer um bandido. Embora fosse sua primeira vez encontrando um humano nesta aldeia, apenas o encarou. O rosto do homem se distorceu de fúria com a reação do Yonvou. Você não ouviu que tem outros convidados nesta aldeia? Como pôde fazer um sênior chegar a um subordinado? Foi só então que Yonvou percebeu quem era o homem. Ele deve ser um dos convidados que estão na aldeia. Tinha ouvido falar que havia outros 9 jogadores convidados na aldeia, só que nunca esperou que um deles aparecia para incomodá-lo com coisas sobre senhores subordinados. Era engraçado que um convidado como ele falasse sobre a hierarquia e tentasse disciplinar outro convidado por ser rude. Portanto, não pode deixar de zombar desse absurdo. Você acabou de rir de mim. Sai da minha frente. Não consigo ver nada porque você está no caminho. O homem estava prestes a chegar em Yonvou, quando Edora disse atrás dele: tem algum problema? O homem virou a cabeça com uma expressão um pouco tensa e encontrou os olhos frios da Edora. Não tem nada. Só vim dar oi para o novo. Me desculpa, mas vou ser a guia dele, então não acho que ele vai precisar da sua ajuda. Acho que vocês podem se conhecer mais tarde. Agora, se importaria de nos deixar a sós, por favor? As palavras da Edora basicamente disseram para o homem para sumir. Em seguida, ele olhou para ela e Yonvou enquanto seus lábios se contraíam, mas se afastou com um olhar furioso. Não precisava fazer isso. Yonvou falou com Edora, que se sentou ao lado dele sem dar um único olhar para o homem. Edora suspirou em resposta. Eu sei, mas não queria que uma cena arruinasse sua cerimônia de recepção, ela falou enquanto entregava uma taça de vinho para ele. Yonvou relutantemente aceitou o copo oferecido, mas também ficou grato. O vinho produzido pela tribo dos Unichifres deixava um cheiro doce e persistente no nariz por um bom tempo. Ele se chama Brotk, e seu apelido é Touro Preto. É do 30º andar, assim como Jang, o que significa que foi contratado por você sabe quem.
Yonvou disse em um tom discreto, quando percebeu por que Brook estava tão ansioso para discipliná-lo, embora não se importasse com o que pensava dele. Edora rapidamente mudou de assunto. A propósito, seu ovo foi transportado com segurança para os anciãos. Agradeço pela ajuda. Você não precisa nos agradecer. Nós é que temos que agradecer. Você não faz ideia do quanto os olhos deles brilharam quando ouviram a notícia. Antes da cerimônia começar, Yonvou havia sido convocado pelo Conselho de Anciãos para a sala de reuniões, onde perguntaram se ele se importaria de deixar o ovo com eles enquanto ia para a guerra. Sinceramente, foi mais mendigar do que pedir. Fazia muito tempo já que os anciãos encontraram algo que estimulou a curiosidade deles, e um ovo, que poderia chocar uma besta lendária como um dragão do vazio, era como uma chuva boa após uma seca para esses anciãos que passavam seus dias sentados na sala de reuniões matando tempo. Eles planejavam fazer algumas pesquisas e experimentos no ovo, claro, sem prejudicar ou qualquer coisa do tipo. Eles já verificaram as ervas e plantas medicinais no nosso depósito. Parece que querem experimentar elixires no seu ovo. Você pode imaginar que tipo de grande besta sairá. Acha isso mesmo? Edora e Yonvou passaram muito tempo conversando sobre coisas que aconteceram depois que se separaram subitamente. Ela contou algumas das razões subjacentes para a participação da tribo dos Unichifres na guerra, enquanto ele contou suas experiências no 11º andar. Edora ficou feliz em ter esse tipo de conversa com Yonvou, e pensar em como uma pessoa fria como ele a defendia e Punch a fez se sentir segura sobre o quanto se importava com eles. Quando pensou nele se chamando de Opa, não conseguiu parar de corar. Algum dia vou ver ele fazendo isso de novo. Enquanto tentava acalmar seu coração batendo forte, Edora lentamente virou a cabeça para Yonvou e espiou o rosto dele. Seus olhos indiferentes estavam fixos na fogueira à sua frente. Eu queria poder ver ele sem a máscara. Apesar da curiosidade, Edora decidiu não pedir porque sabia que havia uma história por trás do disfarce dele, então o melhor era esperar até que confiasse nela o suficiente para abrir seu coração. A propósito, cadê Punch? No entanto, sua obtusidade às vezes a deixava um pouco triste. Ele vai ficar ocupado por um tempo. Foi decidido que vai assumir a liderança do cerco de Kuron. Então deve estar soando com o tanto que precisa estudar para fazer isso. Certamente, Punch não foi feito para fazer trabalhos cerebrais intensivos. Um leve sorriso cintilou nos lábios do Yonvou enquanto imaginava Punch estudando, seu corpo gigante metendo a cara nos estudos. Eu não me lembro de você ter essa corrente antes. Edora começou a examinar a corrente ao redor do braço do Yonvou com olhos brilhantes. Foi então que Yonvou se lembrou do que queria perguntar a ela, já que quase se esqueceu por causa do que estava acontecendo. Na verdade, eu estava pensando se você poderia me ajudar com algo sobre esta corrente e pulseira. Com o quê? Pode dar uma olhada com a sua perspicácia. Oh! Que tipo de informação você quer saber? Apenas me diga qualquer coisa quis descobrir. Parece que tem alguns segredos dentro deste artefato, mas não tenho a capacidade de descobri-los. Edora inspecionou a pulseira dele com olhos estreitos. Mesmo sem uma inspeção profunda, podia ver que a corrente de metal lisa que refletia a luz como a obsidiana era um artefato extraordinário. Espero que ela possa descobrir algo. Yonvou estava relutante em mostrar seus novos artefatos a Edora. Ou, tecnicamente, não queria que nenhum jogador soubesse sobre esses artefatos raros e divinos que nem mesmo os rankers seriam capazes de colocar facilmente as mãos. Se outros jogadores descobrissem que artefatos tão grandiosos estavam nas mãos de um jogador no 11º andar, ele seria alvo de muitos jogadores de clãs. Yonvou queria atrair a atenção deles, não as espadas, então embrulhou o Egid em pedaços de couro para fazer parecer um escudo normal. Todavia, como a pulseira preta não saía do seu braço, não tinha nada que pudesse fazer sobre isso. É por isso que preciso saber o que é isso.
Ela ajuda a controlar os espíritos familiares, mas preciso saber se tem uma maneira de tirar além disso. Se pudesse saber mais sobre o artefato, poderia descobrir mais maneiras de utilizá-lo. Quanto mais olho para ele, mais parece uma algema. A pulseira preta o fez pensar em prisioneiros presos em masmorras, e até mesmo na janela de informações era descrito como uma corrente que havia algemado o Rei Obscuro no abismo. Acho que, Edora disse depois de um longo tempo de inspeção. É uma algema, mas uma muito antiga. Eu estava certo, é uma recompensa que você recebeu depois de concluir o 10º andar, não é? Exato. Yonvou assentiu com a cabeça. Ele não se preocupou em explicar a tesouraria do Olimpo para ela, e, realmente, sua resposta não era uma mentira, já que a pulseira mudou depois que concluiu a provação do 10º andar. Edora continuou enquanto tocava a corrente algumas vezes. O material parece que é feito de ferro divino. Ferro divino? Mas como isso é possível? Ouvi dizer que só sobrou uma pequena quantia na torre. Não tem como um artefato ser feito inteiramente disso. Edora murmurou para si mesma, negando com a cabeça. Ok, eu vou te dizer o que tenho certeza. Este artefato é uma algema provavelmente usada para prender prisioneiros há muito tempo. Parece que elas foram usadas em criminosos muito cruéis que precisavam de restrições para mantê-lo sob controle. Quanto a um material, acho que preciso fazer mais pesquisas para saber exatamente o que é. Edora começou a fazer algumas perguntas para Yonvou. Você pode usar isso? Sim, mas apenas uma parte das opções está disponível. Só que tem muito mais opções seladas. Provavelmente é porque está incompleta. Incompleta? Sim, não tenho certeza, mas acho que a algema é uma única parte do artefato completo. Yonvou lembrou-se da descrição da pulseira preta que descreveu como o ressentimento do Rei Obscuro corrompeu os três. Parecia que Edora estava no caminho certo. E então? A julgar pela forma das dobradiças, este artefato provavelmente tem, pelo menos, duas partes faltando. Acho que as opções restantes serão reveladas quando você as encontrar. Yonvou cerrou o punho enquanto a explicação da Edora continuava. Pelo que sei, 3 tipos de dispositivos são usados para prender um prisioneiro. O primeiro é uma algema, como o que você está usando agora. Edora primeiro apontou para o pulso dele. O segundo é um grilhão. Apontou para o tornozelo dele. E o último é um cangue. Por último, apontou para o pescoço dele. Acredito que essas são as 3 partes do artefato. Faz sentido. Yonvou assentiu com seriedade. 3 partes. Embora não tenha aprendido tudo sobre a pulseira preta, essa informação já era uma grande ajuda. Agora viu que foi uma boa ideia perguntar para Edora sobre isso. Havia 2 opções seladas e 2 partes faltando. Ver tudo se encaixar o deixou confiante de que estava no caminho certo. Yonvou mal podia esperar para ver que tipo de habilidade incrível o artefato lhe concederia assim que recuperasse sua forma original. A questão é, como encontro as outras partes? Esperando que alguém tão instruída quanto ela soubesse a resposta, Yonvou perguntou a Edora. Você já ouviu falar de alguém chamado Rei Obscuro? Edora perguntou, inclinando a cabeça. Rei Obscuro. Esse nome está associado a esse artefato? Sim. O nome do próprio artefato é Desespero do Rei Obscuro. Desculpa, mas nunca ouvi falar desse nome antes. Já que ele é um rei, suponho que era um lorde do passado. Qualquer um que pudesse criar esse tipo de artefato sem dúvidas não era uma pessoa comum. No entanto, Edora não ficou desapontada por não ter ouvido falar do nome. Em vez disso, com um olhar determinado, disse: Não se preocupe. Temos muitos registros antigos armazenados na biblioteca, então pedirei permissão aos anciãos para acessá-los. Tenho certeza de que ficarão felizes em ajudar. Só que, na verdade, Yonvou tentou esclarecer as coisas, mas Edora abriu um sorriso como se já soubesse o que ele estava prestes a dizer. Já sei o que vai pedir. Você não quer que essa informação chegue aos ouvidos dos outros, né? Não precisa se preocupar com isso.
Pode confiar, minha boca é um túmulo. Yonvou não pôde deixar de rir do quão inteligente e perceptiva ela era. Sim, isso também. Mas tenho mais um favor para pedir. Ele parou por um segundo e desviou o olhar para a competição de luta livre. Quero aprender a usar o Mugong da sua tribo. Você acha que isso é possível? Continua no próximo vídeo.